E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Dessa vez um vídeo sobre a Copa Libertadores, quartas de final. 4 jogos muito interessantes, pessoal. River Plate e Colo-Colo logo mais às 9h30 da noite. Amanhã teremos Atlético Mineiro e Fluminense, São Paulo e Botafogo. E fechando a fase de quartas de final da Libertadores, teremos Peñarol e Flamengo lá no Uruguai na quinta-feira. Pessoal, o primeiro jogo então, River Plate e Colo-Colo. Um jogo bem interessante. O primeiro jogo acabou em 1-1 para o River Plate no duelo contra o Colo-Colo, né, pessoal, lá no Chile. Vai ser um jogo bem interessante. O River Plate vai jogar no Monumental de Nunes, vem de vitória sobre o Boca Juniors, seu maior rival, que não vive grande fase, foi até eliminado recentemente na Copa Sul-Americana pelo Cruzeiro. E é um time talvez o grande favorito dessa Libertadores, pessoal. Seria uma grande zebra a gente falar que o River Plate não vai ser o campeão da Libertadores, até porque tem uma vantagem muito positiva, que é justamente o fato da final da Libertadores ser realizada no Monumental de Nunes. Então, independentemente do brasileiro que chegar na final nessa Copa Libertadores, que eu acredito muito que algum outro brasileiro vá chegar, eu acho improvável que a equipe brasileira consiga vencer o River Plate, justamente por esse fator casa que é muito diferencial para a equipe argentina. Lembrando que o River Plate vem reforçado, trouxe alguns jogadores muito importantes, também contou com o técnico Marcelo Gallardo de volta, ele que já havia sido bicampeão da Libertadores pelo time. Enfrenta o Colo-Colo, que também é uma equipe chilena que a gente também não pode menosprezar. É um time que tem alguns bons jogadores, né, pessoal? A gente pode citar, por exemplo, o caso do Isla e do Vidal, mas que provavelmente não vão ser titulares nesse confronto. E isso pode ser um fator diferencial para o River Plate conseguir essa vitória. O primeiro jogo foi um jogo bem acirrado, ambas equipes mostrando bastante disposição física, principalmente no confronto, mas eu acredito que a equipe do River Plate vai conseguir vencer esse confronto diante do Colo-Colo e se classificar, pessoal. Então eu vou deixar aqui meu palpite então, para o River Plate. E se esse jogo acabar indo para uns pênaltis, eu acredito que o River Plate vai vencer de qualquer maneira também. Atlético Mineiro e Fluminense, duas equipes que vêm em situações opostas, né? O Fluminense venceu o primeiro jogo por 1-0, um jogo em que pressionou bastante a equipe do Galo e conseguiu um golzinho ali no final da partida, mas vem de derrota no clássico diante do Botafogo. São 6 jogos seguidos de derrota diante do Botafogo. Resultado esse que pode pesar, mas a gente tem que ser bem sincero. O Fluminense da Libertadores é um pouco diferente do Fluminense do Brasileirão. Lembrando que o Fluminense jogou com um time reserva e o gol da derrota foi ocasionado pelo Felipe Melo numa falha histórica, né, do Pitbull do Fluminense, que possivelmente não vai jogar esse confronto contra o Atlético Mineiro, então dificilmente a gente vai ver esse tipo de situação ocorrendo novamente. Lembrando que o Thiago Silva deve voltar para esse confronto. Antônio Carlos fez um grande jogo contra o Botafogo, pode ser uma opção titular. E o Fluminense vai tentar provavelmente mostrar uma postura bem defensiva diante do Galo. Lembrando que essas equipes já se enfrentaram 2 vezes nesse ano. A primeira vez foi no Brasileirão, 2-0 Fluminense fora de casa, então a equipe venceu o Galo já jogando em Minas e venceu recentemente na semana passada por 1-0 no Maracanã. Já o Atlético Mineiro, apesar da derrota diante do Fluminense, fez um grande jogo diante do Bragantino, poupou um pouco alguns jogadores, fez uma mescla e conseguiu 3-0 muito sólido diante do Bragantino. Apesar do Bragantino não viver grande fase, a gente tem que reconhecer que é um time muito interessante, muito importante, de muita juventude, perdeu o Elinho e isso pode ter justificado essa derrota tão elástica contra a equipe do Atlético Mineiro. Pessoal, o Galo segue vivo na Copa do Brasil, semifinal, e eu acredito que vai conseguir reverter esse confronto diante do Fluminense. Tem mais time, apesar do Fluminense ter se reforçado nessa segunda janela, mas eu acredito que o Galo consegue uma vitória por 2-1, 1-0. Agora, e se for para os pênaltis? Se for para os pênaltis, pessoal, eu acredito que a estrela de São Vitor vai voltar e baixar diante de Everson, que vai conseguir consagrar o Atlético Mineiro diante do Fluminense, pessoal. Lembrando também que o Fábio é um grande pegador de pênaltis, então isso pode ser um diferencial para o Fluminense. Mas eu acredito que o Galo vai até resolver no tempo normal esse confronto, pessoal. Então vou botar aqui no Atlético Mineiro. Esse vai ser o meu voto. São Paulo e Botafogo, pessoal, esse vai ser o jogo mais difícil da gente opinar aqui hoje. O Botafogo é o líder do Brasileirão, vem de vitória sobre o Fluminense, conforme a gente conversou recentemente. Fez um primeiro jogo muito bom diante do São Paulo, incrivelmente superior à equipe paulista. Foi até um pouco vergonhoso, acho que um São Paulino assistindo esse confronto, verificar a postura que o seu time teve diante do Botafogo naquele confronto, principalmente no primeiro tempo. O Tricolor Paulista entrou com 3 zagueiros, não conseguiu se encontrar no meio de campo e foi presa fácil do Botafogo, que empilhou bolas na trave, finalizações, e chegou em um momento da partida a ter 80% da posse de bola. E não é aquela posse de bola de toquinho na zaga, não, pessoal. É aquela posse de bola dentro do campo do São Paulo, pressionando, criando e armando jogadas. O São Paulo precisa contar muito com o goleiro Rafael, porque eu acho que dificilmente o Botafogo vai
não ser tão ofensivo igual foi no primeiro jogo. Acredito que vai atacar bastante, mas é óbvio que o São Paulo jogando em casa vai conseguir ter uma postura muito mais ofensiva e pode sim ser mais letal, como teve a oportunidade no primeiro jogo, né, pessoal? Lembrando que o Calleri perdeu um gol sozinho dentro da área e ele não costuma errar duas vezes, né, pessoal? Então o Botafogo tem que tomar cuidado com isso. O São Paulo vem de derrota no Brasileirão, perdeu por 3-1 para o Internacional de virada dentro de casa, mas lembrando que o São Paulo praticamente abdicou do Brasileirão e jogou com um time reserva diante do Colorado, né, pessoal? Esse jogo tem tudo para ser uma cara de empate, lembrando que essas duas equipes já se enfrentaram duas vezes nesse ano. No Brasileirão foi 2-2 no jogo no Morumbis e pela Libertadores 0-0, né, pessoal? Eu acredito que esse jogo vai ser mais um empate. E nos pênaltis, o São Paulo tem mais história que o Botafogo na Libertadores. E eu acredito que isso pode ser um fator decisivo, lembrando também que o Botafogo não tem tanto costume de disputar Copas, e isso pode ser um diferencial. Dito isso, pessoal, eu vou de empate e acredito que o São Paulo, nos pênaltis, como venceu do Palmeiras pela Supercopa no início do ano, pode se classificar diante do Botafogo. Peñarol e Flamengo, pessoal, esse que talvez seja o jogo mais complicado para os brasileiros aqui, né, pessoal? O Flamengo perdeu o primeiro confronto fora de casa, não vence o Peñarol pela Libertadores. Lembrando que o Flamengo estava desde 2019 sem perder um jogo na Libertadores, dentro de casa, perdeu agora para o Peñarol por 1-0. O Flamengo vive uma situação muito delicada, né, pessoal? A gente tem que ser bem sincero quando a gente fala de Flamengo, porque apesar de ter feito um bom jogo no final de semana contra o Grêmio, era um time meio reserva e contou com a infelicidade de ter alguns jogadores expulsos, um centroavante que não conseguiu completar as chances que teve e perdeu por 3-2. Destaque positivo para o Flamengo foi a boa atuação do Alcaraz nessa partida, pode ser um bom nome, e acredito que o técnico Tite volte com o Léo Ortiz para esse confronto no meio de campo, para ajudar a combater a equipe uruguaia. Não acredito que o time uruguaio vai se expor diante do Flamengo, vai fazer uma postura bem similar à que foi aqui no Maracanã. E se o Flamengo contar com a sorte do goleiro uruguaio não estar num dia tão abençoado igual esteve na última semana, pode sim conseguir reverter esse placar por mais de 2 gols de diferença, que seria o suficiente para o time do Flamengo se classificar diretamente para a semifinal da Libertadores e enfrentar o vencedor entre São Paulo e Botafogo. Pessoal, o Gabigol deve voltar para o time, não como titular, mas como reserva. Lembrando que ele tem estrela e isso pode ser um diferencial para o Flamengo também. A gente nunca pode duvidar do Gabigol Libertadores, o ano dele é péssimo. 3 gols apenas no ano, apenas 3 jogos como titular também, 35 jogos. Tem toda a rixa com o técnico Tite, mas em Libertadores o cara é o Gabigol, o predestinado, a gente não pode esquecer disso, pessoal. Tem que sempre respeitar. O Peñarol, para a imprensa uruguaia, é o favorito. O Flamengo não costuma vencer o Peñarol, tem muita dificuldade. É um time que foi 5 vezes campeão de Libertadores, então a gente tem que respeitar a equipe uruguaia também. Mas eu acredito que o Flamengo consegue sim reverter esse confronto. Não sei se com 2 gols ou mais de diferença, mas acredito que o Flamengo vença. Lembrando, pessoal, que o Flamengo também tem feito hora extra nessa Libertadores, né? Se não fosse aquele gol do Léo Pereira diante do Bolívar no finalzinho do primeiro jogo das oitavas de final, possivelmente o Flamengo já estaria até eliminado nesse confronto diante do Bolívar, né? Mas eu acredito que a equipe carioca tem força, o técnico Tite precisa mostrar resultado, precisa mostrar trabalho. Lembrando que o Flamengo tem feito bons jogos pelas Copas Libertadores, fez um bom jogo na semana passada, isso é importante frisar. O goleiro uruguaio fez uma grande atuação e salvou a equipe do Peñarol em alguns momentos. E é óbvio que o técnico Tite também pecou bastante na escalação, demorou a colocar o Léo Ortiz em campo e isso foi um diferencial. Acredito que agora com as críticas ele vai conseguir reverter essa situação e o Flamengo vai conseguir reverter esse placar diante da equipe do Peñarol. Então é isso, pessoal. Esses foram os meus semifinalistas. Então vamos lá. River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo. Seria uma grande semifinal de Libertadores. Mas e aí? Quais são os seus palpites? Comenta aí pra mim. Não deixa de comentar também. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.